Tá bom? Dá para enxergar? Então tá bom. Vamos fazer uma oração rapidinho? Senhor Deus, Pai, queremos te pedir a sua bênção, que o Senhor possa, Pai, falar aos nossos corações, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor abra o coração de cada aluno, o entendimento de cada aluno. Nós precisamos, Pai, melhorar a cada dia. Nós estamos buscando, nós estamos crescendo, porque o seu Espírito Santo é dono dessa obra, é ele quem nos ensina e é por ele que nós aprendemos, para que nós possamos ser cada vez melhor nessa obra que tanto precisa. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá, ó. Acho que já está gravando aqui, ok, já está tudo certo. Vamos lá, nós estamos falando, né, essa é a nossa terceira aula, nós estamos falando de cultura na igreja, né? Cultura na igreja, nós estamos tentando mostrar aí para os líderes, para os obreiros, para todos os colegas que quiserem participar, nós estamos mostrando como essa cultura na igreja, ela influencia, né? Nós aprendemos já na primeira aula, nós aprendemos que cultura na igreja é um conjunto de 3 elementos inseparáveis, né? O time, o ambiente e a missão. O time é aquele lado relacional, é a unidade, é a honra, é o alinhamento. O ambiente é o lado espiritual, é o que a gente vai falar hoje, é a atmosfera, é a reverência, é o fogo, né? E depois, na última aula, nós vamos falar sobre a missão, né? A missão é o lado do compromisso, a disciplina, a constância, é o envio, o id de Deus, né? E nós entendemos já na segunda aula também, nós falamos sobre o time, né? Nós já falamos sobre o time, hoje nós vamos falar sobre o ambiente. Na última aula nós entendemos que sem unidade o time enfraquece. E aí hoje nós vamos falar efetivamente sobre o ambiente. Lembra que nós falamos lá, né? Cultura é o padrão do time, cultura é o clima do ambiente, cultura é a força do compromisso, né? E a missão cresce até o limite da cultura. Parece que Deus vê lá o ambiente da igreja, vê a cultura da igreja e Deus vai acrescentando. Se nós estamos com uma cultura baixa, parece que Deus, né, limita algumas situações ali, né? Então, nós precisamos estar cada vez mais capacitados, nós precisamos estar cada vez melhorando a cultura da igreja, o ambiente da igreja, para que o Espírito Santo ele tenha plenitude na nossa igreja, para que ele possa fazer todo o trabalho que ele tem que fazer, para que a nossa igreja seja uma igreja que ela ouve a palavra, ela entende a palavra e ela cada vez mais se fortalece na rocha ali, na palavra, né? Então, nós entendemos, já na primeira aula nós já falamos isso, né, que existem algumas diferenças entre o que nós fazemos e o que nós vivemos, né? Nós temos um culto organizado ou nós queremos um culto ungido, né? Então, nós temos uma igreja ativa ou nós temos uma igreja viva, né? E a diferença, como a gente tem falado, ela não está na estrutura, né? A diferença, ela está no ambiente, o ambiente, na cultura como um todo, né? Mas hoje a gente vai falar de ambiente. Quem tiver com o volume aberto, se quiser fechar o volume, aí não fica, tá? Vamos ver, eu queria aumentar isso aqui, mas eu não sei se eu consigo aqui para fechar o visualizador. Opa, deixa eu ver aqui. Opa, aumentou, mas eu não sei se aumentou, eu tenho que deixar assim mesmo. Bom, nós sabemos que Deus, ele é soberano, né? Ele é soberano, né? Mas o ambiente influencia, como eu tenho falado aí para vocês, né? Segunda Crônicas, o capítulo 7, o versículo 14, ele diz exatamente isso, né? Ele diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, vamos dividir esse versículo na parte A e na parte B aqui, né? Então, o primeiro versículo, ele pede postura, né? Ele pede postura, para depois ele entregar a promessa, né? Então, olha lá, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, então ele está dando ali, ó, o que ele espera da gente, né? E aí, se nós tivermos estas posturas, né? Se nós obedecermos aí ao que ele pede, ao que ele espera da gente, aí sim, ó, vem a promessa, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Então, o céu, ele responde quando o ambiente na terra está preparado. A promessa sempre vem depois da postura. Então, nós precisamos observar isso. A postura do obreiro é que vai criar o ambiente, é que responde pelo time, é que se prepara para a missão, né? Então, é isso.
o clima invisível que envolve a igreja, né? Então, vamos ver o clima que envolve, o clima que agrega, o clima que destrói, né? O ambiente da igreja. Então, uma igreja, né, precisa ter oração, uma igreja precisa ter reverência, uma igreja precisa ter santidade, que nós estamos batendo tanto nisso, né? Uma igreja tem que ter expectativa, uma igreja tem que ter foco no altar. Tudo isso forma o ambiente. E o ambiente não é emoção, ambiente é alinhamento. Se o time estiver alinhado, o ambiente vai ser um ambiente bom, né? Você pode ter música alta e ambiente frio, e pode ter simplicidade e o ambiente cheio da presença de Deus. O que apaga o ambiente, né? Então, aqui é uma coisa séria, né? O que atrapalha, o que incomoda, vamos falar assim, né? Incomoda o Espírito Santo no ambiente da igreja, né? Então, falamos em todas as aulas, né? Murmuração, né? Aí Filipenses 2, capítulo 2, versículo 14 e 15, já fala isso, né? Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Murmuração, ele cria uma névoa espiritual. Quando o obreiro começa a espalhar crítica, o ambiente pesa. O povo sente quando há uma tensão nos bastidores, né? E nós precisamos, lembra que eu falava lá, cultura cheira, né? O cheiro pode ser bom ou ruim, e o povo sente. Quando o povo entrar na igreja, né? Que o ambiente não for legal, que o clima não estiver legal, que a atmosfera não estiver legal, o povo sente, né? Então, por isso que nós temos lá os louvores, né? O louvor, ele tem uma missão, né? Ele tem a missão de desligar a pessoa do ambiente que ela estava lá fora. Ela estava lá fora, ela estava num clima, sei lá qual era o clima que ela estava vivendo, ou tensão, seja lá o que for, né? A dona de casa mesmo, ela sai de casa, já pensou, se ela chega na igreja, ela fica lembrando, será que eu larguei a panela de pressão ligada? Será que eu desliguei o fogo? Será que aconteceu isso? Será que eu tranquei a porta? Será que, né? Então o louvor, ele tem a missão, né, de tirar a pessoa daquele ambiente que ela chegou, né, e colocar ela num outro ambiente, um ambiente onde ela vai se desligar de todos os problemas e vai ouvir uma mensagem, para que ela ouça essa mensagem, para que a palavra de Deus caia numa terra boa, né, nós precisamos aí ter um excelente ambiente na igreja, né? Então, opa, quase que eu... Ok. Vamos lá, o segundo, o que atrapalha, né? O pecado. O pecado é outra coisa que vai bagunçar o nosso ambiente. Então, Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo, né? Não existe ambiente forte com vida espiritual relaxada. Quantas vezes nós fazemos a obra relaxadamente? Não precisa falar para mim, não precisa falar para o ministro, não precisa fala para você. Todo ano, na virada do ano, eu olho para trás e falo, Jesus, como eu falhei, Jesus, né? E aí eu falo, nesse ano eu vou melhorar, nesse ano eu vou ser um melhor obreiro, eu vou ser, né? Então, a gente precisa cobrar, né? Você precisa cobrar isso de você mesmo, né? Então, Deus, ele não busca a perfeição, né? Ele buscou você. A única coisa que ele precisa é de arrependimento. Então, se você pecou, se você errou, se arrependa, se arrependa. Deus está lá prontinho para continuar a obra na sua vida, tá? E a terceira coisa que é muito ruim para o ambiente, né, é a banalização do altar, né? Quantas pessoas pensam que o altar é palco, né? Altar não é palco, altar não é lugar para as pessoas aparecerem, né? Então, quantos e quantos levitas já caíram? E é muito fácil, o levita ele tá numa posição bastante cobrada, né? E quantos caem? Por quê? Porque pensa que lá é palco e de repente eles querem aparecer, quando na verdade eles estão lá para um outro propósito, né? Quando o bastidor vira lugar. O que é o bastidor? Lá, o fundão da igreja, né? Ali, os corredores, os cantinhos da igreja, né? Quando o bastidor vira lugar de conversa paralela, de fofoca, o ambiente enfraquece, né? O ministro pode não estar ouvindo, mas o Espírito Santo de Deus está ouvindo. Então, misericórdia, para de tititi nos corredores, para de tititi no fundo da igreja, para de tititi no estacionamento, né? Porque a obra é do Espírito Santo, meu irmão. Não fica pensando que você vai agradar o pastor ou você vai entristecer o pastor, não. O pastor, ele tem a missão de ir lá pregar a palavra e pronto. Se você quer ouvir, bem, quem vai ser abençoado é você. Se você não quer ouvir, misericórdia, quem vai ter problema é você, né? Então, muito cuidado com tititi, com fofoca, conversa paralela, né? Quando a escala vira obrigação sem devoção, a chama apaga, né? É até perigoso a gente falar de escala na igreja, porque somos todos voluntários, né? Então a gente fala em escala, é um problema a gente falar de escala, né? Mas é uma forma de organização. Olha, essa semana vai você, a semana que vem vai o outro, para não pesar para ninguém, né? Então, a Silvana sempre me fala, né, que quando a obra ela vira um peso, tem alguma coisa errada, né? A obra não é para ser um peso, a obra ela é para ser, como ela fala,
para ser prazerosa, né? Nós temos que ter prazer. A partir da hora que ficou pesado, né, tem alguma coisa errada. A escala é para que divida aí, para que todo mundo um ajude o outro. É lógico que a gente tem que entender que tem pessoas que têm horário nos seus trabalhos, tem pessoas que têm suas dificuldades, a gente tem que entender, e se você puder caminhar 2 milhas, vai ser bom, porque você vai estar ajudando, às vezes, o outro que está lá num compromisso, está lá numa dificuldade, né? Então, eu nunca acuso ninguém, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas Boa noite! se cada um puder... Boa noite! Abaixa aí o microfone. Abaixa o microfone aí. Então vamos lá, ok? Falei, tá. O que constrói um ambiente forte? Os 4 pilares da responsabilidade do obreiro, né? Então vamos lá, oração antes do culto, né? Nós temos feito isso, nós temos trabalhado isso. Domingo nós estamos lá 1 hora antes de começar o culto, nós oramos, nós louvamos, nós ouvimos as instruções para que a gente se alinhe, para que na hora ali do trabalho estejamos todos prontos ali, né? Então Atos 1:14 diz assim, ó, todos perseveravam unânimes em oração, e é isso que nós devemos fazer. A oração, ela sempre vai nos dar direção, ela sempre vai cooperar para que tudo saia da melhor forma. Tá? E não é formalidade, oração é alinhamento. 2, reverência real. Reverência não é silêncio apenas, é consciência da presença. Quando um obreiro trata o culto como sagrado, o povo aprende a tratar como sagrado também. Cada hora que você trata com desleixo, trata sem cuidado, sabe uma coisa que me incomoda muito? Me incomoda muito o pastor estar na hora da palavra, né? Na hora da palavra, e de repente a pessoa desvia ali, ou vai no banheiro, ou está conversando com o outro. Eu acho uma falta de respeito enorme, né? Então, quando eu dava o curso da grade, eu até falava, né? Eu confesso que eu nasci na graça, né? Nasci na graça não, né? Mas eu sempre fui da graça, né? E eu estranhava um pouquinho, sabe? Os glória a Deus lá. Você tem um senhor lá na nossa igreja lá, né? Que ele grita, né? Glória a Deus e tal, né? Legal, hoje eu entendo, hoje, né? Mas é que eu fui ali ouvindo o missionário e eu entendia que na hora da palavra é silêncio total. Na hora da palavra ninguém fala, ninguém levanta, ninguém vai no banheiro, ninguém, né? Então é a hora que você não pode perder. Se o culto tem 2 horas, aquela meia hora da palavra é a hora que você não pode desviar em nada, né? Então, cada vez que o obreiro ele tem essa atenção, ele mostra essa reverência, ele mostra esse cuidado, ele está ensinando ali o povo também ter esse cuidado, esse respeito, né? Agora, se o obreiro já desvia, se o obreiro imagina o membro ali, nós não estamos ensinando corretamente o membro, tá? A terceira é a linguagem da fé, né? Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, quando eu falei de murmuração, quando eu falei de conversas paralelas, quando eu falei de tititi, né? Tá aí o Provérbios aí que você precisa vigiar, tá? O obreiro não espalha dúvida ou contenda, o obreiro espalha fé. As pessoas têm que ver fé no obreiro, as pessoas têm que ver que o obreiro está lá com toda a autoridade. 4, santidade. 1 Pedro 1,16 diz, sede santos como Jesus é santo. O ambiente espiritual forte nasce de vida pessoal alinhada. Jesus e o ambiente. Quem tiver com o microfone ligado aí, desliga o microfone, né? E não pôde, Marcos 6:5, né? Tem uma passagem lá, e não pôde fazer ali muitos milagres, né? Quando a gente está alinhado, quando o ambiente, nós estamos falando de ambiente, ó, lembra lá? O time, né? O ambiente e a missão. É a cultura na igreja lá, o time, o ambiente e a missão, né? Então, nós estamos todos alinhados. Hoje nós estamos falando, já falamos do time, hoje estamos falando do ambiente, na próxima aula nós vamos falar da missão, né? Então, o nosso ambiente ele tem que estar propício, né? Se as pessoas ouviram a palavra, né? Se o louvor fez com que as pessoas se desligassem do mundo lá fora, se a palavra veio, tocou no coração, caiu na terra boa, o próximo passo é você ouvir os milagres, né? O próximo passo é você ouvir os milagres. Então, Jesus é soberano, mas o ambiente vai influenciar, o ambiente vai trazer o resultado que nós queremos. E nós somos os responsáveis pelo ambiente. Não é o pastor, não. É o pastor, o obreiro, os membros que são bem alinhados, os membros que são comprometidos, né? Todos nós fazemos o ambiente, né? Não foi falta de poder, foi falta de ambiente. A incredulidade, ela bloqueia o ambiente. Um pastor uma vez me falou uma coisa e é verdade, né? Quando você entra no culto, né? Você entra no culto, pastor, quando sobe no altar lá, que ele entra no culto, que de repente ele olha assim para a igreja está pesada, a igreja você olha assim para o povo, aquilo bloqueia, né? Aquilo atrapalha a reunião, né? Você olha assim, lá no banco da frente, até uns 4 marmanjos já, com o bração cruzado assim, ó, olhando feio, assim, ó, o pastor olha assim, né? Que o pregador olha assim e fala, Jesus, né? Dizem que os braços cruzados assim, mostra resistência, né? Que você tá resistente àquilo que vai ser pregado, né? Então,
nós precisamos, né, preparar todo esse ambiente, nós precisamos que a palavra caia na terra boa, né? Obreiro, entenda isso. O que você, né? O que nós carregamos influencia o que acontece. Se o obreiro está bem, olha, tudo vai dar certo. Se todos os obreiros estão bem, se está tudo alinhadinho, o ambiente vai estar bom, o time vai estar fera e a missão vai ser cumprida, né? Olha lá, ó. Se o ambiente está frio, a pergunta não é onde está Deus, a pergunta é como está o ambiente, né? Se o culto está pesado, a pergunta não é cadê o mover de Deus? A pergunta é o time está alinhado, né? Ambiente não é responsabilidade só do pastor, acabei de falar, é responsabilidade também do obreiro, né? Então, para que a gente tenha tudo certinho, tudo bonito, né? Nós temos o nosso pacto, e o nosso pacto do ambiente é: eu escolho proteger o ambiente, eu escolho viver em santidade, eu escolho tratar o altar com reverência. Deus habita no meio dos louvores, Salmos 22:3, né? Quando o ambiente é preparado, Deus habita. Quando Deus habita, vidas são transformadas. É isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas venham para a igreja, que as pessoas se desliguem do mundo lá fora, que as pessoas ouçam a palavra e que elas sejam transformadas. Ela não pode entrar na igreja e sair do mesmo jeito. Ela não pode tratar um culto com religiosidade. Olha, cumpri minha obrigação. Fui domingo, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã lá. Fui tal, né? Deus, onde eu ouvi a palavra lá, nem sei o que pregou lá, mas eu estava lá, então cumpri minha obrigação, não vou para o inferno. Para com isso, é religiosidade. Nós queremos ir para a igreja e ouvir. Se as pessoas entendessem que você tem que ir para a igreja para você falar com Deus e para você ouvir Deus falando com você, gente, se as pessoas prestassem atenção nisso, nós teríamos um outro culto. Se as pessoas soubessem da importância, ela só foi domingo na igreja, ela só foi domingo na igreja. Aí chega domingo, né, que ela vai lá para ouvir a palavra, ela vai fazer outras coisas, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. De repente, nem a palavra pegou. Que alimento é esse? Lembra que eu falava assim, ó, que domingo é o dia de você abastecer, né, como se fosse um carro. Domingo é dia de eu pôr gasolina. Se eu não pôr gasolina no domingo, na segunda-feira eu não rodo, meu irmão. Eu tenho que rodar a semana inteira. Se eu não abastecer no domingo, eu não consigo rodar a semana. Eu estou sem combustível. Então, misericórdia. Se é 2 horinhas só, tem que ser os seus melhores momentos, tá? Então, ambiente forte não é barulho, não é som alto, não é bagunça, não. Ambiente forte é quando você sente a presença de Deus. Quando você fala, olha, o Espírito Santo estava naquele lugar. Como eu senti a presença de Deus. Como Deus falou comigo. Por fim, pessoal, olha lá, o mover de Deus é soberano, mas o ambiente, que é a nossa aula de hoje, é a nossa responsabilidade. Minha responsabilidade, sua responsabilidade. Como é que nós vamos ter o ambiente próximo domingo? Como é que vai ser o nosso ambiente da igreja? Nós somos o time, nós temos uma missão, que nós vamos aprender na próxima aula. E como é que está o ambiente? O que nós estamos fazendo com o ambiente? Como nós estamos preparando aí o ambiente? Tá? É isso, pessoal. Nós estamos aí caminhando, aprendendo cada vez mais para que a gente possa honrar a missão que Deus nos deu, né? Ele nos escolheu, Ele colocou você para essa missão e que você possa fazer aí cada dia melhor. Ok, pessoal? Era essa a nossa aula, rapidinho. Acho que ficou gravada, depois eu passo para os colegas e deu tudo certo. Tudo certo, né, ministro? Tudo certo, bacana, muito forte. Muito boa, meu. Amém. A próxima aula que nós vamos falar de missão é muito legal, ministro, muito legal. Legal. Lembrar a galera aí amanhã que nós vamos começar a nossa consagração do Bênção de Outono. Já chegou, os devocionais já estão todos aqui. A gente vai começar no altar, para começar aqui, igual foi pregado aí, falado. A gente não pode tirar a oração nem a santificação, né? Ela é a base de tudo, e principalmente coletiva, né? É o devocional coletivo, não adianta ser individual, somos uma equipe e temos que andar no coletivo até na oração e na santificação. É isso aí. Pegamos isso aí. É isso aí. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Deu para entender aí a aula? Alô? Pereira tá até dormindo. Deu sim, vocês deixaram o computador ligado e foram jantar, né? Eu vi. Próxima aula eu vou querer todo mundo com o vídeo ligado aí para eu olhar, porque senão vocês largam aí e me enganam. Foi ótimo, valeu, parabéns aí pela aula. Que Deus nos abençoe, viu? Fica com Amém. Deus. Amanhã no altar, todo mundo. Tchau. Amém, tchau. Tchau. Tchau, boa noite.